Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós essa boa rodada de quinta-feira. Vou falar dos placares, quem foram os destaques dessa rodada na minha opinião. É isso mesmo, tivemos mais de um destaque, porém separei um único jogador para levar o crédito como destaque da rodada. Vou fazer uma leitura de mercado, como o mercado se comportou em relação à rodada de ontem. Vou falar sobre a boa entrada em lei Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets no jogo da 0 hora. E também vou fazer uma projeção para essa rodada de sexta-feira com 4 jogos apenas, mas não poderia deixar passar em branco. Vou fazer uma projeção tática, técnica e uma leitura de mercado à procura de valor para que nós possamos fazer aí as nossas entradas dentro do mercado de apostas esportivas. Tudo isso depois da vinheta. Muito prazer, aqui quem fala é Valdir Veríssimo e gostaria de aproveitar esse espaço para pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. A forma que você tem de fazer isso é muito simples, é apenas deixando seu like, seu comentário. Fique à vontade para se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Essa é a sua forma de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Rodada de quinta-feira, então, com início às 21 horas, Indiana Pacers contra Golden State Warriors, vitória do visitante e vitória para o time da Califórnia por 131 contra 109, com uma noite original do Steph Curry que a gente está acostumado a ver. Ele anotou 42 pontos, 2 rebotes e 2 assistências e ficou com 69% de aproveitamento das bolas de 3, contabilizando nada mais nada menos do que 11 bolas de 3 dos 16 arremessos. Tivemos então uma noite do Steph Curry que nós conhecemos, com aquele aproveitamento mágico dos arremessos de 3 pontos. Espero que seja daí para frente, daí até os playoffs, até o Star Games também, essa a boa forma do Steph Curry. Gui Santos ficou com 13 pontos, 8 rebotes e 1 assistência e 100% dos arremessos de 3, concluindo 2 das 2 tentativas. Eu particularmente olho com muitos bons olhos para o Gui Santos, com muita boa fé mesmo. Espero que ele dê muito certo nesse time do Golden State Warriors. Afinal, eu tenho um carinho especial por esse time dos Warriors, principalmente agora que temos aí um brasileiro se destacando na NBA, se destacando no time da franquia de São Francisco. Garrett Payton e Chris Paul foram os desfalques para o time do Warriors, que teve ainda aí mais boas atuações de Jonathan Kuminga, mas vou falar já aqui para os destaques do Indiana Pacers, que teve Tyrese Haliburton em quadra, mas ele ficou apenas 26 ou 29 minutos em quadra, anotou 5 pontos, 1 rebote e 11 assistências. Pascal Siakam foi cestinha para o time de Indianápolis, anotando 16 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, batendo então esse Indiana Pacers a 1.46, que eu disse no vídeo anterior que tinha muito valor, mas eu, sendo honesto e sendo sincero aqui, acho que seria muito improvável essa vitória do Golden State Warriors, ainda mais por causa de um back-to-back que o Golden State Warriors tinha tido na noite de quarta-feira, jogou na noite de ontem também. Então, levando em consideração isso, levando em consideração também a formação do Indiana Pacers, eu acabei ficando de fora, mas caso você tenha pego, essa entrada contra o Indiana Pacers foi de muito valor, afinal estava abaixo de 1,50. Orlando Magic contra Santo Antonio Spurs, vitória do Orlando Magic por 127 contra 111, com Franz Wagner anotando 34 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Devin Vassell anotou 30 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e Victor Wembanyama anotou 15 pontos, 1 rebote e 2 assistências. Às 21h30, Brooklyn Nets contra Cleveland Cavaliers, vitória dos Cavaliers por 118 contra 95, com Donovan Mitchell anotando 27,5 rebotes e 4 assistências, Jarrett Allen anotou um double-double, fazendo 14 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, e Evan Mobley 14 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Para o time do Nets, o desfalque principal aí foi Dennis Schroeder, que foi transferido do Toronto Raptors para a franquia de Nova York. Tivemos aí Michael Bridges anotando 26 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e sendo cestinha o destaque do time de Brooklyn mais uma vez. New York Knicks contra Dallas Mavericks, vitória dos Mavericks por 122 contra 108, com o show da dupla aí, Luka Doncic e Kyrie Irving. Luka Doncic anotou 39 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, mais um double-double para sua carreira. Kyrie Irving teve uma atuação bem modesta, mas muito bem ali nos passes, muito bem nas limpezas de jogada, principalmente para Luka Doncic. Ele acabou com 16 pontos, 5 rebotes e 6 assistências.
Para o time do Knicks, Donte DiVincenzo anotou 36 pontos, 2 rebotes e 3 assistências e ficou com 58% dos arremessos de 3, concluindo 7 das 12 tentativas. Josh Hart anotou um triple-double, fazendo 23 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, e Precious Achiuwa anotou 13 pontos, 16 rebotes e 3 assistências. Às 22 horas, Memphis Grizzlies contra Chicago Bulls. A lista de desfalques do Memphis Grizzlies segue enorme. Agora temos aí Victor Oladipo, Desmond Bane, Marcus Smart e Ja Morant na grande lista dos principais jogadores aí que são desfalques do time do Grizzlies, sem falar do Sam Adams, que já nem sei se volta nessa temporada. Porém, Jerry Jackson Jr. segue jogando muito, anotou 28 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, e Vince Williams, 13 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Para o time de Chicago, DeMar DeRozan anotou 30 pontos, 8 rebotes e 1 assistência, Andre Drummond anotou um double-double, fazendo 21 pontos, 13 rebotes e 1 assistência, e Nikola Vucevic anotou 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Milwaukee Bucks contra Minnesota Timberwolves, vitória do visitante por 129 contra 105, com a ausência de Chris Middleton para o time dos Bucks. AJ Green anotou 27 pontos, 2 rebotes e 3 assistências e ficou com a incrível marca de 7 de 8 nos arremessos de 3, contabilizando 88% de aproveitamento. Giannis Antetokounmpo teve uma pontuação bem modesta, fazendo apenas 17 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Anthony Edwards ficou com 26 pontos, 3 rebotes e 9 assistências e foi o cestinha aí do time do Minnesota Timberwolves, junto com o Rudy Gobert, que adotou mais um double-double, fazendo 16 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. Às 23 horas, Phoenix Suns contra o Utah Jazz, vitória do time da casa por 129 contra 115, com a ausência de Devin Booker. Kevin Durant chamou a responsabilidade, anotou 31 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Já para o time do Jazz, Larry McKinney foi o destaque novamente, fazendo 22 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, e John Collins ficou com um double-double na noite de ontem, fazendo 21 pontos, 14 rebotes e 1 assistência. Às 0 hora tivemos rodada dupla, começando com Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets, vitória do Denver Nuggets por 114 contra 106, batendo esse lei Los Angeles Lakers a 2.46 que eu tinha dito no vídeo anterior, que tinha muito valor mesmo, era uma odd desregulada, se tratando aí do time atual campeão da NBA, o Denver Nuggets completinho, sem nenhum desfalque. Tô falando aí de Jamal Murray, Nikola Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, enfim, o time titular do Denver Nuggets foi na Califórnia visitar o Los Angeles Lakers, que mesmo também com todos os titulares, é um time em relação ao Denver Nuggets ainda muito bagunçado, um time que tem dificuldade de fechar jogos, dificuldade de pontuar, o ataque às vezes é bem precário, se limitando às vezes aí a poucos pontos de 3, mas foi um bom jogo, foi um jogaço para ser mais sincero, mas o Denver Nuggets liderou por todo o jogo e em nenhum momento o Los Angeles Lakers esteve à frente do marcador, batendo então esse lei Los Angeles Lakers a 2.46. Eu já tinha adiantado no vídeo anterior que sim, eu faria essa entrada, mesmo antes de saber as formações, acabei esperando as formações ainda e quando eu vi que eram os dois times titulares, aí sim é aquele tipo de entrada que a gente costuma dizer que é enfiar a faca e girar. O jogo terminou 114 contra 106 para o Denver Nuggets, com Jamal Murray anotando um double-double, fazendo 29 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, e Nikola Jokic anotando 24 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. Com todos os titulares, Anthony Davis anotou 32 pontos, 9 rebotes e 3 assistências, LeBron James 25 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e Austin Reeves 15 pontos, 2 rebotes e 10 assistências. Portland Trail Blazers contra Detroit Pistons para finalizar a rodada, muito valor também nesse lay, Portland Trail Blazers a 1.51, mas eu sinceramente, honestamente, fiquei de fora, afinal acho que o time do Pistons é um dos piores times dessa temporada, um dos piores times também da história da NBA, achava muito improvável uma vitória do Detroit Pistons, mesmo ainda mais depois de um back-to-back aí do time de Detroit. Não foi o que aconteceu, o time de Detroit foi visitar o time de Portland e acabou vencendo a partida por 128 contra 122 em um jogo de Jeremy Grant anotando 49 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, e Jabari Walker anotando 17 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. Eu particularmente dei o destaque para o Steph Curry, que também anotou aí na casa dos 40 pontos. Porém, Jeremy Grant foi o cestinha da rodada, mas devido à derrota do Portland Trail Blazers, eu preferi dar o destaque da rodada para o Steph Curry.
Jalen Duren para o time do Detroit anotou 27 pontos, 22 rebotes e 11 assistências, incrível a marca de 22 rebotes para Jalen Duren. E Marcus Sasser anotou 17 pontos, 2 rebotes e 11 assistências, terminando assim a rodada de quinta-feira com bons jogos e com essa boa vitória aí do time de Detroit Pistons. Caso você tenha ficado contra o time de Portland, foi uma ótima entrada também, mesmo caso tivesse perdido a 1,51. Finalizada a rodada de ontem, vou falar sobre essa rodada de hoje, de sexta-feira, que temos apenas 4 jogos. Às 22 horas, Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks. Provavelmente teremos aí o desfalque do Joel Embiid. Não sei se Tyrese Maxey vai para o jogo. Caso o Tyrese vá para o jogo, o desfalque seja somente do Joel Embiid. Se caso o Tobias Harris também vá para o jogo, eu acho que tem muito valor nesse lei Atlanta Hawks a 1,71, já que o time de Filadélfia joga muito bem em casa. É verdade que sem Joel Embiid perde muito poderio ofensivo, mas tem um time reserva aí que se mostrou muito bom, principalmente no jogo contra o Denver Nuggets. Eu não quero acreditar que tenha sido um ponto fora da curva aquele jogo. Acho que o time reserva aí dos bancários do Philadelphia 76ers consegue responder e muito bem às ausências dos seus titulares, sendo assim dependendo das formações. Então, esse lei Atlanta Hawks a 1,71, na minha opinião, tem bastante valor. Às 21h30, Boston Celtics contra o Washington Wizards, sem valor para Beck Boston Celtics, com muito valor aí para odds astronômicas para a lei Washington Wizards a 13,5, totalmente fora de cogitação. Vou passar já para Toronto Raptors contra Houston Rockets, que eu até soube precificar, mas acabei não pegando valor nenhum. O jogo das 10 horas também é praticamente o mesmo jogo aí do Boston Celtics contra o Washington Wizards. Muito valor para o lei a Charlotte Hornets a 11, ficar em lei, ficar contra o Charlotte Hornets essa hora de 11, muito improvável, ainda mais após a derrota do Milwaukee Bucks ontem para o Minnesota Timberwolves. No mais, quero desejar a todos aí um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Quero desejar uma boa sorte. Até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de sexta e projetando a rodada aí também seguinte da NBA. Um abraço e até amanhã.